Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um Evangelho no Lar, agradecendo. Vamos iniciando esse momento de Evangelho no Lar, de vibração, elevando os nossos pensamentos a Deus, tranquilizando o nosso corpo físico, nos preparando para o conhecimento, para aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo. Neste domingo, quero agradecer e pedir a vocês que possam nos ajudar, curtir, comentar, para que o vídeo possa atingir a mais pessoas. Hoje é dia 17 de maio do ano de 2026, iniciando o nosso Evangelho no Lar. Avisos antes da gente começar. Eu fiz uma pequena cirurgia na sexta, na gengiva, então eu não vou poder prolongar muito o Evangelho, porque eu não estou podendo falar muito tempo. Ainda estou em repouso, mas estou bem, agradeço. E, é claro, nós vamos fazer o Evangelho no Lar, mas com uma redução de tempo, né? Um pouquinho a menos, só por recomendação aí do dentista. A gente agradece também a compreensão de todos vocês. Então vamos iniciar. Hoje vou ler uma prece antes de fazermos a nossa, que é do livro Preces e Orações, psicografado por Chico Xavier, pela editora Ide. E essa prece de hoje, ela é do próprio Chico. Não foi psicografada, foi escrita pelo próprio Chico. O livro, obviamente, tem outras mensagens de outros espíritos, mas a que finaliza o livro é do próprio Chico. E ele vai dizer o seguinte: Senhor, nesta hora em que todos procuramos um caminho de paz e amor para viver e conviver e também para sobreviver às nossas próprias dificuldades, nós te rogamos apoio. Rogamos, amado Jesus, que nos abençoe e conserva-nos na fé viva em Ti. Não nos deixe o coração tresmalhado nas vacilações do caminho terrestre ou na agressividade exagerada que tantas vezes nos surpreende depois da infância e da adolescência, nas quais aprendemos a pedir-te a bênção no colo de nossas mães. Disseste-nos que aqueles que não se fizerem crianças não serão dignos do reino de Deus. Faze-nos, pois, simples de coração. Ajuda-nos a considerar que precisamos trabalhar um pelos outros, que todos somos chamados para nos tolerarmos reciprocamente em nossas dificuldades e problemas, a fim de que a nossa vida possa produzir paz, luz, amor e alegria no progresso a que estamos destinados por Ti, em nome do nosso Pai Supremo. Ampara-nos, que nossos templos dedicados à Tua memória, seja qual for a faixa de conhecimento e veneração em que nós expressemos, seja preservados agora e no futuro, a fim de que, por eles e com eles, venhamos a construir na terra a nossa felicidade imortal. Chico Xavier. Lindíssima prece aí do Chico, a gente agradece. Vamos então, depois dessa prece, pedir autorização ao Mestre Amigo Jesus para iniciarmos o nosso Evangelho, pedindo a Deus, o nosso Pai, a espiritualidade amiga superior, que possa nos conduzir, guiar cada palavra e cada intuição, que nós, juntos aqui, a família na luz do Espiritismo, possamos emanar o nosso melhor neste momento para o nosso planeta e para o nosso país. Vamos vibracionalmente ajudar o nosso planeta. Que assim seja e assim será, graças a Deus. Nós estamos falando aqui no Evangelho sobre a expansão maior da nossa consciência, numa visão espírita, esse termo que tem sido muito usado
pelos espiritualistas aí, principalmente nos últimos 10 anos, mais específico aí após a pandemia. Nós, enquanto espíritas, já temos muito conhecimentos, inclusive muitos desses conhecimentos que são colocados hoje na internet como extrema novidade, Kardec já trouxe nos seus livros as obras básicas do Espiritismo, só que infelizmente poucas pessoas entram em contato com essas obras. E também nas outras obras subsidiárias, a gente pode também falar da Revista Espírita, de outros grandes espíritos que tiveram aqui na Terra e que trouxeram a sua colaboração através da escrita. Nós falamos muito de Kardec e Chico Xavier, mas tivemos outros autores que tiveram, graças a Deus, a coragem de trazer esses conhecimentos para nós. E digo coragem porque todo médium que vai trazer uma informação nova é sim muito atacado pelo plano espiritual inferior, que não quer que o conhecimento chegue até nós, que não quer que nós, enquanto sociedade, modifiquemos os nossos padrões vibracionais, que não quer que nós, enquanto sociedade, tenhamos outras visões da vida. Eles querem sim, por muitos momentos, nos manter presos ao ciclo, aquele ciclo de achar que não vale a pena viver, não vale a pena estarmos aqui. O Espiritismo ele vem quebrar com isso, nos mostrando através principalmente do Evangelho de Jesus, porque Jesus foi o grande condutor desta luz, é claro, sem tirar o mérito de grandes outros espíritos também que vieram antes do Cristo para trazer essa expansão consciencial para nós. E nós aqui aplaudimos e agradecemos muitos filósofos que quebraram um pouco o nosso paradigma da materialidade na Terra, trouxeram uma visão um pouco mais aprofundada do viver. Do que é esse viver? Nós temos uma alma, nós temos algo mais profundo, viver é válido. E é claro, também nós tivemos outros que foram considerados profetas em outros países com outros nomes, grandes espíritos que tiveram aqui na Terra com essa missão, podemos dizer até Buda, e vieram trazer esta reflexão que não somos só o corpo. Depois veio Cristo com a sua mensagem sublime. Tivemos outros grandes missionários na própria Igreja Romana, a Igreja Católica, Apostólica Romana. Trouxeram também grandes conhecimentos desta expansão, do nosso contato com o divino. E o principal, nossa vida não acaba aqui na Terra. Nós temos responsabilidade com as nossas escolhas do que fazemos aqui. Nós temos responsabilidade com as pessoas que estão à nossa volta. Nós temos responsabilidade com a sociedade. Isso pode incomodar para as pessoas que ainda estão nas suas preguiças intelectuais, que acham que a Terra é apenas um local de grande divertimento. Nós sempre vamos dizer aqui que podemos sim ter os divertimentos na Terra, porque a própria vida é felicidade intrínseca, quando nós sabemos olhar para a vida com a sua própria felicidade, não apenas nos momentos de lazer e gargalhadas, mas uma felicidade contínua. Por isso que nós espíritas já fomos acusados e ainda somos de aplaudir a dor. Nós não aplaudimos a dor, nós compreendemos a dor, inclusive este é o tema de hoje. Compreendendo a dor como ferramenta para a nossa evolução. Porque nós já vamos dizer, sempre eu vou pontuar sobre isso, que a própria vida em si tem as suas vicissitudes. E nós também temos as nossas provas e também as nossas expiações. Mas, diante das nossas provas e diante das nossas expiações, que são gêneros diferentes, obviamente, a prova é algo que demora pouco menos, podemos dizer assim, tem uma extensão menor de meses ou alguns anos, enquanto a expiação se prolonga ao longo da vida. Nós podemos ter uma visão diferenciada deste processo, entendendo que nesses processos está sendo regulada em nós, enquanto espíritos, não enquanto ilha. Enquanto ilha eu estou aqui representado num corpo físico. Enquanto espírito eu estou mais expandido. Enquanto espírito eu posso ou não ter esta forma. Enquanto eu entendo que esta prova ou expiação
vai trazer algum direcionamento para o meu aprendizado espiritual, eu vou, enquanto espírito, entender, enquanto ilha, corpo físico, aprender a reclamar menos do processo de dor e a agradecer mais. E o que acontece? Quando nós agradecemos, não é que estamos, enquanto seres humanos, enquanto espíritas, negligenciando a dor. Inclusive, hoje, muitas dores são tratáveis. Nós temos a medicina, que já evoluiu em muitos aspectos, outros ainda não, outros já têm uma evolução, como, por exemplo, a própria dor física, né? Nós já temos medicamentos que são mais eficazes, nós já temos outros processos de tratar a dor. Temos médicos especialistas em dor, temos também hoje muitos estudos que vão analisar tanto a questão da terapia, da atividade física, que pode melhorar a dor. Então, nós vamos ter esse processo de cuidado. A Terra já evoluiu, já passou. Nós não estamos como há 600, 700 anos atrás, que a dor não era tão compreendida e que muitas pessoas ainda desencarnavam com esses processos inflamatórios. Hoje nós já temos vários nomes. Então, a gente pode e deve utilizar o tratamento da medicina e de outras áreas, é claro, que já chegaram aqui na Terra, muito provavelmente por missionários, que vieram trazer os seus conhecimentos, que ampliaram os conhecimentos científicos. Tanto que Kardec vai dizer, né, o Espiritismo, ele anda junto com esse processo evolutivo. E vamos entender, pessoal, a Terra é um planeta ainda de provas e expiação, passando para um planeta de regeneração daqui a um tempo. Quando um conhecimento chega na Terra, é porque coletivamente nós já podemos acessar este conhecimento e esse benefício desse conhecimento. Então, quando chega a descoberta de uma medicação que vai nos tratar, isso é de forma coletiva. Da mesma forma como nós temos resgates coletivos, ou seja, dores coletivas, nós temos também benefícios coletivos. Então nada, absolutamente nada, chega na Terra sem uma autorização do plano espiritual superior. Bom, eles já estão prontos para ter acesso a este conhecimento, a esta medicação, a essa prática que vai melhorar ou diminuir essa dor. Então tudo isso também é muito avaliado. Aí a gente fica preso, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec coloca uma expressão muito interessante com os espíritos amigos, que ele vai falar assim: se você entra no hospital, quando você chega no hospital, a grande maioria das pessoas que estão lá estão muito doentes ou estão doentes, né? A grande maioria. Podemos colocar aí 70% muito doentes, 20% doentes e 10% estão naquele meio termo ali. Estão com alguma questão, ou alguém que foi lá tomar uma medicação, alguém que foi só tomar uma medicação que só tem no hospital. Enfim, a grande maioria está muito doente. Então, quando a gente chega no hospital, a gente tem uma psicosfera, um pouco mais, dependendo, né, do hospital, do número de pessoas ali, às vezes uma psicosfera pesada. As pessoas falam, nossa, que sensação estranha, às vezes sente tristeza. E aí a gente avalia a consciência, ou seja, a ampliação espiritual da consciência daquele hospital, pela maioria dos encarnados doentes que estão ali. Assim também acontece com a Terra. Então nós achamos que, como nós estamos num planeta de provas e expiações, e que a maioria dos espíritos que aqui estão reencarnados estão ou resgatando provas ou expiações de outras existências, como nós falamos no Evangelho de lei de causa e efeito, inclusive uma das artimanhas, né, infelizmente, que a espiritualidade inferior, que não quer o progresso da Terra, está batendo na tecla que não existe lei de causa e efeito. Que a gente pode fazer qualquer coisa que não teremos depois que resgatar. Aliás, eles têm batido tanto nessa tecla justamente para que o mal cresça e essa psicosfera fique ainda mais pesada e atribulada. Assim como quando nós entramos ou numa penitenciária ou quando entramos no hospital. Então Kardec ele vai colocar ali no capítulo Bem-aventurados aflitos, a Terra como se fosse mais ou menos um hospital ou uma penitenciária. Nós temos espíritos que também estão aqui degradados, sim, há mais de 500, 600 anos, que vieram aqui
porque foram lá no seu planeta, aonde estavam no seu processo evolutivo, não atingiram, não conseguiram um patamar evolutivo e que vieram para a Terra. Então nós vamos comparar a Terra no estágio evolutivo que ela está como um hospital ou como uma penitenciária. Da mesma forma que eu dei o exemplo aqui do hospital, nós podemos dar também da penitenciária. Se nós chegarmos hoje numa penitenciária e observarmos ali as pessoas que estão ali, né, naquele momento, cumprindo a sua pena por qualquer crime da sociedade que eles tenham cometido, nós podemos avaliar também que a maioria dos encarnados que estão ali, até desencarnados, vinculado a alguns, né, no processo obsessivo, eles estão numa psicosfera ou de raiva, ou de tristeza, ou de ódio. Não que não tenha ali algum espírito que já esteja em progresso evolutivo, pode ter. Nós podemos ter na penitenciária pessoas que já estão voltando ao bem, que se arrependeram, que estão ali cumprindo a sua pena, que vão sair melhorados. Pode ter? Pode. Ainda é uma parcela pequena? Sim. Assim, Kardec compara os planetas de provas e expiações. São planetas, então, que nós temos, a maioria das pessoas, adoecidas psiquicamente, ou são pessoas que estão para o lado do crime. E aí dá a sensação para nós que a Terra é um local muito pesado. E em algumas regiões é sim. Então dá essa sensação de que nós estamos constantemente numa luta. Por isso que é tão difícil termos essa expansão consciencial. E parece que a psicosfera à nossa volta ainda nos ajuda a nos mantermos mais nessa vibração inferior. Porque a coletividade, em muitos momentos, estão vibrando nessa inferioridade. Por isso que nós falamos tanto aqui no Evangelho, não só eu, como outros canais espíritas, como outros espiritualistas, nós estamos falando constantemente aqui de ampliarmos a nossa consciência. E para ampliarmos essa consciência, o que nós temos que fazer, gente? Primeiro, mais oração, mais leitura, mais Evangelho no Lar, né? Mais estudo. E o segundo ponto, a meditação que a gente fala tanto aqui, não somente uma meditação religiosa, mas meditar sobre os nossos defeitos, sobre as nossas inferioridades. Terceiro ponto, a caridade. Fazer a caridade tanto material como moral, porque também nós vamos nos vincular a essas forças superiores do plano astral superior e nós vamos estar a cada dia mais com perspectivas mais positivas. E aí o que vai acontecer conosco, enquanto seres humanos? Ampliando uma vez esse olhar, nós vamos conseguir entender o que nós estamos lendo ali no livro dos Espíritas, ou quando a gente assiste uma palestra espiritualista, nós vamos ampliar cada vez mais e nós vamos entender o porquê das nossas provas, o porquê das nossas expiações. E aí, ao invés de ficar somente numa reclamação constante, não que a gente não possa reclamar, de vez em quando a dor às vezes está muito, mas quando a gente fica só nesse processo de reclamação, a gente vai vibrar inferior e ali parece até que piora a nossa sensação fisiológica, ou de dor, ou de angústia, ou de dúvida. Enfim, não sei qual é a prova ou a expiação que você está passando. Mas saiba que nós vamos aprender no Espiritismo, principalmente está lá no Livro dos Espíritos, que nós, na grande maioria, escolhemos, imploramos por certos tipos de provas, de expiações que nós vamos passar, para justamente acelerar o nosso progresso. É quando a gente faz algo, quando a gente julga o outro e depois a gente pede para estar neste local, para nós enxergarmos com o olhar do outro. Então é muito interessante, né? Às vezes nós não vamos ter a amplitude do olhar do outro enquanto nós não passarmos por uma reencarnação naquele mesmo local que o outro está. Então é muito fácil a gente julgar alguém que está numa posição X ou Y, mas somente quando nós estivermos lá, lidando com as pressões às vezes, lidando com os desafios. Então, da mesma forma, como nós já dissemos aqui várias vezes, a lei de causa e efeito nem sempre ela é punição quando a gente implora para ser punição. A gente quer passar pelo mesmo processo que nós passamos, aliás, que nós fizemos outros passarem em outra vida, porque
Somente assim nós vamos despertar o nosso espírito. Mas em alguns momentos ela pode ser reparação, quando o espírito já está mais evoluído e ele quer vir costurando o que ele rasgou no passado. Claro, vai dar trabalho, vai dar angústia? Sim, porque nós, enquanto espíritos, às vezes fizemos muito mal, então vamos ter que vir costurando muitas etapas de vida de outras pessoas. São aquelas pessoas que já ampliam e vão fazer o bem para grandes coletividades. Nós temos também vários exemplos aí na sociedade. A gente pode falar aqui sobre Jerônimo de Mendonça, né, o gigante deitado. Tanto tempo aí que eu não falo sobre o nosso querido amigo gigante deitado. Ele é um grande exemplo disso, né? O nosso querido gigante deitado, ele vai, em suma, transformar, como dizem aí no ditado popular, um limão numa limonada. Né? O gigante deitado, ele é um espírito que vem num progresso, e ele mesmo falava de resgatar grandes erros do passado feito à coletividade, e Jerônimo vai, enquanto ser indivíduo, né, enquanto espírito encarnado, ele vem, entre aspas, com os funcionamentos normais, né, do seu corpo fisiológico, e depois ele vai adoecendo, principalmente depois da adolescência, e nós já falamos tanto dele aqui, mas não custa relembrar, né? O nosso querido gigante, ele vai adoecendo, ele se torna então um homem paralítico, ele tem algumas funções do seu corpo infelizmente paralisadas, ele também vai e se torna um homem deficiente visual, né? Cego, e ali ele não consegue mais se locomover, mas algo dentro dele fala: não pare, meu filho, continue. E olha quantas coisas o nosso amigo Jerônimo Mendonça fez enquanto espírita, mas ainda mais enquanto ser humano para a cidade a qual ele estava ali vinculada, né? A creche que ele montou, os donativos que ele buscava com os amigos nas suas palestras, inclusive as suas palestras, né? Palestras belíssimas. Ele não deixou as dificuldades físicas, as dificuldades corporais paralisar ele, porque ele entendeu muito bem a sua prova e a sua expiação. No caso dele, né, pesadas, porque o espírito que tinha ali, enquanto no corpo físico, algumas limitações. Esses espíritos vêm nos demonstrar tantas coisas, né, pessoal? Porque às vezes nós, enquanto seres que estamos aqui encarnados, estamos com todas as capacidades físicas e mentais e ainda estamos nas nossas preguiças intelectuais e morais, né? Então, por que Jerônimo Mendonça é um nome tão marcante do movimento espírita brasileiro? Porque ele tinha a capacidade, né, justamente de transformar essa dor e sofrimento em algo produtivo. Não que ele não sentia, mas com o trabalho, o seu fardo tornou-se mais leve, porque ele olhava mais para cima. Então, para muitas pessoas, talvez, que não têm a espiritualidade como algo produtivo na sua vida, pode achar então que o espírita ama a dor, mas não é sobre isso. Nós, enquanto espíritas, sabemos que vamos passar por dores na Terra. Aliás, qual ser humano não passa por uma dor física, moral, espiritual, psicológica na Terra? É impossível. Então, lembrando, como nós falamos aqui, a Terra sendo este planeta de provas e expiações, comparado às vezes como uma penitenciária ou como um hospital, vai depender do processo que você está aqui na Terra. Então, o hospital você entra para se tratar, tomar medicação, fazer uma cirurgia, enfim, fazer um tratamento intensivo, às vezes no CTI. Ali naquele processo você está em recuperação de algo, né? Tomar um antibiótico mais forte, enfim. Da mesma forma que na penitenciária, quando você está ali naquele processo para cumprir a pena de um crime que você fez, ou contra alguém ou contra uma sociedade. A Terra então é comparado a este processo. Então muitos de nós não estamos em condição de julgar o outro, porque todos estamos aqui na coletividade ou para resgatar algo no sentido mais da saúde, ou algo que nós fizemos ao outro, a coletividade, ou um crime que nós cometemos. Então, vamos nos colocar aí a grande maioria, talvez 98%, 97% de todas as pessoas que estão na Terra estão nesse processo. É raro as pessoas que não estão aqui, exceto aqueles espíritos que já são
mais missionários e que vieram nos ajudar nas diversas religiões, tá, pessoal? Ou até mesmo sem religião, em outras áreas, como nós já dissemos. Então, neste processo, às vezes, olhando essa coletividade, a gente tem essa impressão de somente dor, sofrimento, ranger de dentes, né, como nós vamos ver ali no Evangelho. Porém, nós temos alguns espíritos que estão aqui tentando se despertar e aumentar esse padrão vibratório. Nós podemos dizer que são as pessoas das diversas religiões que estão tentando expandir a sua consciência. Para nós espíritas, espiritualistas, umbandistas, nós já compreendemos às vezes alguns pontos a mais do plano espiritual. Nós precisamos também nos unir neste processo vibracional e entender que nós não somos adoradores da dor. Nós entendemos porque, como eu estava falando, todos nós, enquanto seres humanos, nós vamos passar por alguma dor aqui na Terra, né? A dor, ela já nos acompanha durante a vida. No crescimento, né, nos processos da vida, no nascimento. Aí nós temos os processos de luto, quando desencarna ou quando parte um ente querido, um animalzinho, quando alguma questão acontece na nossa vida, nós vamos passar por essas dores, sejam elas materiais ou espirituais, enfim. Este processo da vida é doloroso. Então a dor, muitas das vezes, olhar a dor como algo apenas pesado e negativo, ela é algo que faz parte do viver, da vida subjetiva humana. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter este processo de dor. Não adianta, independente da fase de vida que você tiver. Nós vamos passar por algum processo de dor, querendo ou não. Então, quando nós, enquanto indivíduos humanos, aprendemos a olhar essa dor como aprendizado espiritual, não é que não iremos sentir a dor. Assim como um prisioneiro no seu cárcere vai sentir a sua prisão, obviamente, as suas limitações de liberdade, mas nós temos grandes exemplos de pessoas que dentro da prisão, né, no próprio Evangelho, nós vamos observar essas pessoas ali entendendo o significado e ressignificando, fazendo aquele processo, porque elas entenderam que não é que não é o espírito que estava preso, e sim o seu corpo físico. Elas tinham as limitações, obviamente, física, mas não a limitação espiritual. Então, dentro da prisão, o que estava era o seu corpo físico, não o seu espírito. Da mesma forma, quando nós estamos adoecidos, é o corpo físico naquele processo. O espírito ainda está em liberdade. Então, nos processos a qual nós estamos aqui vinculados na Terra, e em muitos momentos, é vantagem para os espíritos que não querem o nosso progresso, nossos irmãos espirituais, continuarem constantemente colocando no nosso psiquismo que apenas isso aqui é a vida. Com todo o respeito àqueles que não acreditam, né, na vida além da vida, mas hoje em dia nós temos pessoas que, apesar de não acreditarem na vida além da vida, não são propriamente materialistas. É interessante também como que a espiritualidade trabalha nas diversas áreas. Às vezes a pessoa não tem a crença na vida além da vida, nem nada de espiritual, mas ela vivencia a sua vida na sua plenitude, compreende os processos de dor como uma etapa que vai passar, enfim, elas vão ter as suas ressignificações e até, em muitos momentos, são pessoas muito boas, no sentido humanas, né, fazem às vezes até mais caridade. Então a gente está aqui só dando exemplos, tá, pessoal? A gente não está falando que são pessoas propriamente ruins, porque às vezes no nosso psiquismo a gente ainda insiste em trazer que é o material que vai dar o verniz da bondade. Não é. Às vezes a bondade está no espírito, às vezes não. A bondade está no espírito e ela é materializada aqui através do ser humano, mas isso são condições do espírito. Então, por isso que nós estamos aqui num processo evolutivo. E aí, né, para a gente finalizar este processo que nós estamos falando aqui da dor como um processo de aprendizado espiritual, como a própria vida, né? A experiência humana vai trazer dor, alegria, raiva, todas as emoções, todas as experiências da vida que nós estamos passando. Então, como o exemplo que eu dei aqui do Jerônimo, claro, tem outros, né, no espiritismo, outras pessoas que passaram, o próprio Chico Xavier, né? Chico também tinha suas dificuldades, as suas limitações,
tinha suas dificuldades em muitos momentos, tanto financeiras como física. Dona Ivone, né, do Amaral também, que psicografou Memórias de um Suicida, teve as suas limitações e conseguiu expandir a sua consciência diante dessas limitações. E o Jerônimo, a gente fala muito dele porque a sociedade naquela época, principalmente naquela época, né? Nós estamos falando aqui, quando Jerônimo nasceu, de 1939, né? Então, na sua adolescência, ele estava ali em volta dos anos 50, 60. Principalmente naquela época, as pessoas que tinham alguma limitação física ou intelectual eram vistas como não funcionais na sociedade. Graças a Deus, a gente foi quebrando isso, principalmente depois da década de 90. A gente viu que não é bem assim. E Jerônimo trouxe, ou seja, algo muito de potência mesmo na época ali dos anos 60, 70 no Brasil, em que essas pessoas não eram vistas como pessoas funcionais. Então, além disso tudo, foi um grande ato para a sociedade, além do espiritismo, que ele promoveu. Por quê? Porque com todas essas limitações físicas, naquela encarnação, ele ainda realizava palestras semanais, e não era palestra só na cidade dele não, pessoal. Ele viajava dentro de uma Kombi, deitado numa cama, ia para outros estados, para cidades vizinhas, fazia palestras espíritas, viajando ali em condições bem precárias, escreveu livros e tornou-se referência no movimento espírita até hoje. Inclusive tem várias palestras dele aqui no YouTube, recomendo, né? Então assim, ele não mediu esforços para a sua própria evolução. Dentro do espiritismo, a sua trajetória costuma, né? A gente sempre traz aí essa questão da compreensão das suas provas reencarnatórias e da dignidade diante da sua dor, claro, a dor física e psicológica que ele teve. Então, mas uma coisa muito importante nessa a gente terminar, Jerônimo, ele não sustentava essa visão romantizada da dor, né? Ele não dizia, sofrer é bonito. Não, sofrer dói, sofrer é angustiante, é incômodo, a dor é incômoda, mas ele vai transmitir outro processo, que a criatura humana pode encontrar um sentido. Isso que é diferente para nós espíritas. Um sentido naquele sofrimento a qual nós estamos passando. A gente não vai deixar de sentir a dor. Sentir a dor, pessoal, é incômodo. Mas quando a gente encontra o sentido, a gente vai caminhar com menos fardo. Ou seja, é isso que nós estamos falando aqui. E é o que o espiritismo e a espiritualidade vai trazer para nós. Encontre um sentido, encontre um trabalho quando você estiver sentindo essa dor, não um trabalho físico, mas um trabalho mental, que você possa encontrar essa ressignificação. Vamos então para a nossa vibração final. Como eu disse, eu não vou estender muito hoje, né? Já falei bastante aqui, devido a essa pequena cirurgia que eu fiz. Agradeço aí, peço vibrações para vocês e também vamos vibrar um pelos outros, vamos ajudar na caridade moral neste momento do passe coletivo. Nós já estamos nessa sintonia espiritual, cada um aqui na Terra com as suas provas, com as suas expiações. Nós vamos nos direcionar para a cabine de passe, esse local que já está preparado para nós, ambiente tranquilo, onde nós vamos observar a figura do Cristo, o nosso médico Jesus, grande amigo espiritual, e os benfeitores espirituais que trabalham em seu nome possam nos ajudar através dos nossos mentores, lembrando que o passe é conduzido pelos nossos mentores pessoais, aqueles espíritos que nos ajudam neste momento. Então você pode se ligar a Deus, a Jesus e ao seu mentor, tranquilizando os seus pensamentos, elevando a Deus e pedindo. Nós podemos pedir, como Jesus nos ensinou, por nós e pelos outros, orarmos por nós e pelos outros e pedirmos a Deus que nos ajude neste momento tão importante. Vibrando em cada célula do nosso organismo físico e perispiritual, nós vamos pedir a Jesus que nos ajude, que faça essa limpeza e após essa vibração, nós vamos pedir por alguém. Vamos fazer a caridade moral,
Se você tem algum conhecido, algum amigo, ou alguém que você queira pedir, que está passando por uma prova, por um adoecimento neste momento, por alguma dúvida, por alguma questão, que possamos pedir a espiritualidade amiga e superior que vá conduzir. Lembre do nome da pessoa, sobrenome, o rosto. Se estiver internado, internada, lembre do hospital. Vamos pedir a essa equipe espiritual que possa atender. Vamos também vibrar pelo Brasil e pelo planeta. Vibrando neste momento também pela nossa cidade, onde nós estamos, pela nossa casa, pedindo espiritualmente que a equipe espiritual possa promover essa limpeza, o que nós falamos hoje no Evangelho. Vamos nos despertar dentro da terra, vibrar mais alto e agradecer. Obrigado, Deus, obrigado por este momento tão importante. Obrigado, Jesus, obrigado. Rendemos graça por este momento, Senhor. Finalizando este Evangelho em agradecimento à espiritualidade amiga e superior, agradeço aos mentores que me ajudaram. Peço por mim, por cada um que esteve aqui, que estará no Evangelho ouvindo gravado, as pessoas que eles trouxeram em pensamento, e oramos e pedimos pelo Brasil e pelo planeta. Direcione os nossos líderes, direcione também aquelas pessoas que tomam as decisões na sociedade, que possam ser intuídas no caminho do bem. Guarde também os nossos familiares, Deus, e guarde a nossa semana. Muito obrigado. E neste momento, com muito amor, com muito carinho, pedimos autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, vamos voltando lentamente. Pode abrir o olho quando se sentir seguro, segura, agradecendo a Deus pela oportunidade. Lembrando de fazer este momento vibracional na sua casa mais vezes durante a semana. Estamos precisando orar mais, vigiar mais os nossos atos, os nossos pensamentos, como Jesus nos ensinou, vigiai e orai. Sempre vamos estar em vigilância, em constante estudo, em constante caridade moral e material. Eu vou terminando, pessoal, não vou mandar o abraço individual para vocês. Temos aí o tema do Evangelho, quero agradecer, pedir a vocês que possam curtir, continuem comentando a cidade, o estado, o país que você ouve este Evangelho. Ajude este Evangelho a chegar a mais pessoas, este conhecimento. Quem puder também compartilhar, a gente agradece muito. Quem está no chat também pode deixar, apertar o coraçãozinho aí. Ripar este vídeo, hoje o YouTube dá essa opção também, que possa chegar a mais pessoas, a mais corações amigos. E eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo domingo, se Deus quiser.